Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Gente Saúde. Para quem não nos conhece, esse é um podcast que a gente fala de temas relevantes de RH. E para começar a esquentar os motores, eu tenho o privilégio de ter um convidado ilustre aqui. Vou deixar ele se apresentar, mas eu adianto já que é um dos temas que a gente mais fala dentro desse podcast e fora dele sobre um dos grandes desafios do RH. Tem a ver, sim, com treinamento e desenvolvimento. Vic, muito bem-vindo. Conte pra gente aqui. Primeiro, é um privilégio ter você no Gente Saúde. Segundo, eu queria que você contasse pro povo uma das coisas que eles mais gostam de saber, que é da onde você veio e como você veio parar no mundo de RH. Muito bom. Bom, obrigado pelo convite, o privilégio é todo meu. Eu trabalho hoje em RH tem uns quase 10 anos. Bastante tempo. Sou formado em psicologia, hoje me distanciei bastante, assim, fui para um lado mais de produto, tecnologia, mas a psicologia não sai de mim, sou um amante da psicanálise, inclusive adoro estudar psicanálise. Mas comecei a minha carreira ali numa indústria, Solvay, né, enfim, trabalho num relacionamento mais rígido, formal e tudo mais. Muito legal. Depois eu fui para o IME, que é um estúdio de inovação, então mundo oposto. Me identifiquei muito mais, assim, foi um momento, uma passagem curta, mas um momento que eu aprendi muito, assim. Acho que quando você trabalha num modelo de startup, modelo enxuto, acho que você acaba desenvolvendo alguns valores como criatividade, conseguir fazer um trabalho de ponta a ponta, então você tem que entender do seu negócio, você tem que entender do RH como um todo, mas de todas as sub-áreas, você tem que se conectar com a comunidade externa, acho que você tem que contar com a ajuda de um monte de gente para você conseguir fazer um bom trabalho. Então, fiquei lá, assim, foi um momento muito importante da minha trajetória, e fui para a CIT, comecei lá como business partner. Veio a pandemia, tive uma mudança de paradigma ali. Acho que a gente vai falar um pouco mais na frente. E hoje eu tô liderando, tô na CIT há 6 anos já, e tô liderando a frente de Learning Development dentro do RH, né? Legal. Acho que uma curiosidade, assim, você foi uma das primeiras pessoas de RH que eu conheci que tem um time de tecnologia para chamar de seu. Exatamente. Mas a gente vai chegar lá. E foi conquistado. A duras penas. A duras penas. Antes de falar sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa transição dentro de cadeiras do RH, né? De sair de uma cadeira de BP talvez mais conectada até com a sua formação. Sim. Ir para uma cadeira de treinamento e desenvolvimento. O que motivou essa mudança e como ela tem sido para você? Boa. Então, senta lá que vem história. Então, eu entrei na CIT como BP, foi muito importante, porque eu acho que a BP ela tem o privilégio de estar muito conectada ali com o negócio, né? Assim, ela participa das reuniões, ela está muito dentro do dia a dia mesmo. Eu fiquei mais ou menos 1 ano. E me deu muito contexto de negócio, né? Como que a CIT vende, quais são os nossos... Quais são as exigências dos nossos clientes. Então, me deu uma base muito boa, assim. Aí, pandemia. Acho que todo mundo viveu alguma crise na pandemia. E eu tinha até tido o privilégio de ir para fora, conheci várias bases da CIT, fui para Califórnia, fiquei um tempo fora. Na teoria, estava no meu auge, assim. Legal. E aí, eu olhei e falei, putz, eu acho que eu não... E a gente tinha acabado o primeiro ano, ia começar um outro... Naquela época, a gente ainda analisava GPTW, então GPTW ia rodar de novo, e eu sabia que eu ia perseguir o mesmo plano ali de retenção, enfim, olhar para os mesmos indicadores. E eu olhei ali e falei, putz, eu acho que eu não quero mais. E eu sou um cara muito intenso, e eu não consigo fazer o que eu não... Assim, não tem meio engajamento. Ou eu tô muito dentro ou não tô. E aí, na época, eu tinha uma liderança, Helena, hoje ela é uma baita amiga, assim, mas foi uma super liderança na época. Lembro, eu chamei a Helena e falei assim, cara, eu não quero mais ser BP, eu já olhei para todos os subsistemas, eu não quero trabalhar em lugar nenhum, talvez meu lugar não seja mais no RH. E aí ela,
não, peraí, calma, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, ó, eu tô cansado de olhar para as mesmas coisas, eu quero olhar para problemas que a gente não tem muito insumo ainda de como resolver, como que a gente vai... eu quero descobrir coisa nova. Aí, nessa mesma linha, na época a gente tinha uma diretora, assim, sou super fã também, fui muito da escola dela, e ela me chamou e falou assim, Vicky, eu tenho um backlog de coisas aqui, e na época, a CT estava se preparando para o IPO, Legal. e a gente estava indo, de fato, se consolidando como uma empresa global. Uhum. E isso exigia da gente não ser mais cilado. Então, repensar os processos de forma global, trazer outras pessoas, não tomar a CT uma multinacional brasileira. Então, não ser mais só Brasil-centric. Então, cara, de fato, repensar o jeito que a gente fazia as coisas para se preparar para essa abertura de capital e tudo mais. Ela me chamou e falou, ó, a gente tem um conjunto de coisas aqui, de backlog, que assim, a gente precisa fazer, não tem nenhum time tocando, tá no meu backlog e eu preciso de alguém. Te interessa? Antes dela terminar, eu falei, super. E assim, o spoiler, eu nem sabia onde eu tava me metendo, mas eu sabia que era novo, eu sabia que ninguém tava fazendo, eu sabia que eu ia ter que estudar coisas, né? Enfim, sair desse lugar de conforto, que para mim é um pouco angustiante. Topei. E ali começou, era o People Innovation incubado, que a gente chamava de People Solutions, que deu um nome ali, só para justificar corporativamente que a gente estava resolvendo um conjunto de backlog relevante, mas que não era das BPs, não era recrutamento, não era, enfim. Aí, criamos o People Solutions, eu rodei com ela, tive o privilégio de rodar com ela, uma executiva muito sênior de RH, eu e ela ali. Aí a gente começou a resolver alguns problemas, começamos a dar vazão e testar, né, coisas novas. Isso começou a tracionar, as pessoas começaram a enxergar valor. E ela tinha ela é cientista da computação, tem efetivamente um background técnico robusto ali. E ela já tinha a ambição de criar uma área de inovação e tudo mais, beleza. Aí a gente juntou, a gente ficou uns 6 meses com People Solutions, e aí a CT trabalha, tem time de dados, trabalha People Analytics desde 2019. Aí tinha umas pessoas ali de dados, tinha umas pessoas, na verdade elas estavam ainda posicionadas no TI, fora do RH, mas a gente tinha uma fila, uma priorização de assuntos que a gente podia contar com algumas pessoas desenvolvedoras lá naquela outra área. A gente juntou dados, pegamos umas pessoas desenvolvedoras, pegamos esse time de People Solutions, que era uma galera de projeto, juntamos e criamos o People Innovation. Isso foi em 2022, se eu não me engano. Sou muito ruim com datas. Mas a gente criou aí a gente já tinha, enfim, tido um pouco de experiência em como que a gente poderia criar essa área mais cross-RH. Juntamos essa galera e aí foi um baita processo também. Ainda não existia Value Streams, hoje, as nossas vilas de produto. Mas aí foi um processo de entendimento da área de RH e de reconhecer... Cara, eu entendo o que você está fazendo, eu entendo que inovação é importante e é um tema estratégico. Então, assim, começou muito com as pessoas duvidando, né? Tipo, essa galera não entende do que eu estou fazendo, essa galera não está resolvendo o problema de agora, não adianta pensar o futuro se o meu presente não está acontecendo. Então, acho que foi um processo da gente, de alguma forma, se aproximar das pessoas, começar a construir com elas, para elas enxergarem valor, e um processo de formação daquele público de, cara, se você não pensar o seu futuro, o seu presente não vai ser estratégico, vai ser operacional. E a gente começou a se aproximar das pessoas e formar elas nesse tema. Legal. Depois do primeiro ano, que a gente, enfim, foi muito questionado, e a gente começou a se aproximar das pessoas, elas começaram a enxergar valor.
E aí a gente começou a medir inovação efetivamente. Uhum. Então a gente falou, cara, primeiro ano fazia o menor sentido, as pessoas ainda nem reconheciam, mas a partir do momento que as pessoas começam a trazer o tema para um lugar relevante para elas, vamos começar a dar dados, informações para elas, do contexto dela e como que é a maturidade de inovação para elas. Uhum. Aí eu lembro na época, acho que isso foi ainda... A gente começou em 2021, 2022 a gente começa a medir inovação. Peguei uns 3 assessments de aceleradoras, enfim, juntei, fiz um blend lá e falei, cara, vamos medir o que dá isso aqui. Aí medi e tal, não sei o quê, a gente media 2 vezes por ano. Chegou um momento que a gente falou, bom, a gente está num lugar bom, as pessoas entendem que inovação faz sentido, já aciona a gente já está inserido dentro das discussões estratégicas, legal, temos campo de jogo para trabalhar. Uhum. E aí eu lembro que o assessment deu um resultado assim, inovação tradicional. Aí o que significa inovação tradicional? As pessoas entendem que inovação faz sentido gerar valor para elas, mas é uma inovação muito centralizada. Uhum. O que isso significa na prática? Só o time do Vic inova. Uhum. Inovação não é sobre mim. Uhum. E a gente sabe que toda área boa de inovação que se preze, ela existe até não existir mais, né? Porque as inovações, a inovação ela não pode ser governada a partir de uma área e sim pulverizada. Mas com certeza. quando a gente chegou nesse momento, eu falei, cara, vamos fazer um plano de descentralizar. E aí foi um movimento muito interessante de acho que conversas maduras com o time já tinha crescido e tudo mais. De falar assim, cara, nossa missão é não existir. Né? E como que você fala isso para um time, cara? Se a gente fizer um bom trabalho, a gente deixa de existir. Na época teve até algumas incertezas. Pô, mas eu gosto muito desse time e tal. Enfim, então teve um trabalho ali de engajamento com o próprio time. Mas a gente começou a criar, e eu vou chegar no Value Stream, vou chegar onde eu tô hoje. Mas a gente começou, a partir do momento que a gente entendeu que a gente precisava descentralizar, e descentralizar exigia que a inovação não partisse da gente, né? Foi um momento que a gente falou, cara, a gente precisa acelerar essa galera. E até foi no momento de boom, de inteligência artificial, mas isso aqui acho que é outro papo, assim. A gente fez, enfim, todo um processo de adoção ali dentro e tudo mais. Mas a gente criou algumas aceleradoras que partiam do princípio de eu vou pegar pessoas que já estão inovando dentro das suas áreas e eu vou pegar problemas relevantes de negócio para o RH, com priorização de C-level, e eu vou ensinar essas pessoas que já estão inovando, que já estão fazendo muito empiricamente, eu vou formar elas e eu vou dar escala corporativa. Enfim, nisso, inovação começou a ser muito relevante, uma pauta muito estratégica e decisiva para CIT, para RH como um todo. Que legal. 2022, no final de 2022, a minha liderança falou assim, cara, eu acho que a gente vai começar a enfrentar um problema de escala e a gente precisa se aproximar ainda mais de tecnologia e eu acho que seria interessante a gente trabalhar com produto. Aí, na época, eu falei, gente, que mulher, né? Por que produto? Da onde que ela tirou isso? Paradoxalmente, eu sou um cara super de inovação, mas eu, no primeiro momento, falo, cara, mas como assim? E eu preciso me apropriar daquele assunto para embarcar. Aí eu fui fazer uma especialização na Terra, aí em 2023 eu começo, falei, cara, eu confio muito nessa diretora, falei, deixa eu ver o que ela tá falando. Aí eu fui estudar produto, né, psicólogo, nada a ver. Fui estudar produto e não tinha hoje imagino que tenha, mas não tinha uma formação de produto interno de RH, né? Não sei se tem ainda. Talvez não tenha. Mas talvez tenha, mas talvez não tenha. Exato. Né? 2025, talvez não tenha ainda. Mas eu falei, cara, deixa eu estudar, deixa eu ver. Gosto de estudar temas que não... que transbordem o RH. Fui estudar, tá, beleza. Pirei, assim, falei, cara, você tem razão, a gente precisa implementar produto, não sei o quê. A gente, na CIT, a gente sempre teve temas muito, muito caros pro RH. Carreira, performance, enfim. Benefícios também.
que a gente não abria mão e trabalhar com produto era uma chance da gente ganhar escala, trazer tecnologia, melhorar a nossa pesquisa com o usuário, que sempre foi cultural, a gente conversar, entender com as pessoas na ponta como elas estão vencendo aquele problema, mas era uma baita chance da gente fazer isso de forma organizada, escalável e tudo mais. Foi daí que a gente falou, cara, vamos implementar as vilas, né? Vamos construir value stream e tal. E como qualquer etapa de transformação, você começa não fazendo o que você precisa fazer e você vai se apropriando, vai entendendo e tudo mais. A gente habilitou essas vilas, então a gente pegou essas squads de desenvolvedores. A gente trouxe ainda dentro de People Innovation, ou seja, apartada dessas vilas. E começamos a desenvolver produto, né? Enfim, trazer, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre também, mas selecionar o que a gente queria de fato desenvolver internamente, o que a gente gostaria de contratar. E beleza, tá bom, vamos habilitar as vilas, tal, não sei o quê, vamos trazer squad, PO, designer, dados. Foi um processo, né? Mas enfim, vamos entender quem que a gente precisa estar ali, só que a gente ainda tinha separado, os devs estavam em outro time. Aqui a gente começa a ver um problema de engajamento, até das próprias pessoas, de assim, cara, eu quero ser estratégico, eu quero ter contexto de negócio e tudo mais. Então, foi uma jornada de aproximação da tecnologia para os value streams. Aí teve um determinado momento que a gente falou, não, beleza, vamos trazer esses times para dentro das vilas. E aí hoje a gente chega... Mas eu ainda estava na cadeira de People Innovation. No final de 2024, a gente começa a enxergar o fim de People Innovation, então a inovação já descentralizada. E aí eu recebi o convite de assumir. Então a gente tem 2 vilas de produto dentro da CIT, do RH da CIT hoje. Uma de Attract and Onboarding e outra de Learn Development. Legal. E aí eu recebi o convite e falei, cara, além da implementação, você pode assumir, aí a gente fecha a Innovation e aí, de fato, começa a olhar de forma tecnologia contextualizada, dados, e o tema especificamente de Learning Development. Legal. Assim, trazendo um pouco da minha vivência, né, como uma pessoa que também convive muito com RH hoje na cadeira de empreendedora da People, o caso, quando a gente conversou antes de entrar no podcast da CIT, de inovação dentro de RH, de criação de times multidisciplinares com produto e tecnologia, é muito único. E eu sinto que é um desejo muito grande de muitos profissionais de RH. No sentido que eles são cobrados por muitas coisas que às vezes são difíceis de serem entregues se não tiver um olhar mais de estrutura, né? De escala, eu preciso embutir isso, eu preciso construir uma coisa para isso funcionar. Então, eu vou tentar quebrar um pouco da nossa conversa em pedaços, até para ajudar quem nos ouve a tentar articular essas coisas dentro do seu próprio time, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar como foi esse processo, pensando no que vocês viveram, de convencimento de CEO, CFO, a investirem e comprarem essa iniciativa de inovação dentro de RH? E aí, falando um pouco da sua experiência dentro dessa cadeira de inovação, mas também da diretora que você trabalhou próximo, quais argumentos você acha que foram usados para convencer essas pessoas a testarem, né, essa estrutura? Boa, perfeito. Bom, primeiro que você tem que ter um C-Level comprado, você tem que ter um infiltrado dentro do RH que acredita realmente que você precisa aumentar a sinergia do backlog de tecnologia com o que o RH faz. Essa pessoa precisa estar muito convicta e assim, certa de que o caminho é por ali. A CIT é uma empresa de tecnologia, né? Então, eu acho que tem uma facilidade, né? Assim, a gente é nativo, é diferente de você falar de outro mercado. Então, a gente já tem uma facilidade de convencimento de tipo assim, cara, sabe o que você faz para o seu cliente? Né? A gente quer fazer para você, numa perspectiva de desenvolvimento interno, de produto interno. E aí eu acho que no começo, acho que são apostas, obviamente fundadas, né? Assim, como eu te falei, a CIT, ela tem uma prática bem vanguardista, né?
desde 2018, 2019, a gente tem uma área de People Analytics. Então, a gente é uma empresa de pessoas engenheiras. Então, dados, você não faz nada se você não tiver todos os dados, informações. Legal. Então, assim, a gente sempre teve nesse lugar. Então, assim, não foi do nada, vamos implementar uma vila. Não, foi um processo de construção, de elaboração, de uma área de People Analytics. Então, as pessoas, os clientes vão vendo na prática que, ter dados, você trabalhar a escala, você começar a falar sobre... os mesmos indicadores que eles são cobrados pelos clientes deles, a gente dá a mesma visibilidade, por exemplo, BCP, né? Produtividade de pessoas desenvolvedoras. Olha, eu vou começar a te dizer sobre a produtividade dos meus desenvolvedores. Eu vou começar a te dizer na prática que se a gente construir um produto de performance e desenvolvimento e você ter os melhores dados na sua mesa, você vai conseguir tomar as melhores decisões, você vai conseguir rampar time. A CIT, ela tem um desafio muito parecido com uma consultoria, né? Então, a gente precisa rampar time, às vezes tem desmobilização, a gente precisa conseguir ter dados de mobilidade interna muito à disposição para a gente mandar uma pessoa para cá, outra para lá. Então, a partir do momento que eu começo a munir essas pessoas de informações e de realidade que elas estão ali precisando, isso fica fácil, né? Assim, isso fica, essa tese de criar as vilas, de dizer que inovação é importante e que torna... Acho que a CIT sempre considerou people como um diferencial competitivo para investidor. Né? Então, o jeito que a gente desenvolve as nossas pessoas, que a gente forma, que a gente capacita, sempre foi um diferencial competitivo em relação aos nossos concorrentes. Que legal. Então, acho que é um pouco disso. Legal. E aí a segunda pergunta que eu tenho tá bom, convenci, né, o meu CFO, o meu CEO a eventualmente investir ou apostar em inovação dentro de RH. E acho que é legal a gente dizer aqui que muitas empresas que nos ouvem são empresas de tecnologia também, então tem paralelos até na sua argumentação, como elas podem levar isso para dentro de casa. Mas como foi o processo de, dentro dessa área de inovação, vocês selecionarem quais problemas tinham mais mérito de serem resolvidos primeiro, né? Como foi esse processo de priorização para vocês? Perfeito. Aí a gente entra no nosso... A gente chamou de Inova, que foi a nossa aceleradora. A Inova foi um baita movimento, assim, um puta tiro certo. Muito, assim, acho que inovação nunca descola de cultura. Cultura, visibilidade, né, enfim. A gente, primeiro, partiu da seleção das pessoas que já estavam sendo destacadas com, cara, essa pessoa, nossa, fez um negócio, resolveu um problema novo, nossa, a pessoa tá resolvendo um problema inter-região. Então, a gente começou um pouco da nossa conversa do RH ser uma área muito relacional, né? A gente começou a mapear essas pessoas. Então, a partir eu tenho o perfil certo das pessoas que vão fazer aquilo, eu preciso, de alguma forma, selecionar os problemas de mais relevância que eu vou conseguir... além de dar o espaço para elas de aprendizado teórico, eu vou dar visibilidade para o negócio que, cara, eu estou resolvendo os problemas certos, eu ganho agenda, eu entrego valor, eu estou resolvendo um problema que, cara, o business está pedindo ali para mim. Posso só fazer um parênteses aqui? Claro. Você falou uma frase que eu gostei muito, que você falou, eu preciso me apropriar para me engajar. E eu acho que todo mundo quase precisa se apropriar para se engajar. E eu acho que esse é um dos grandes nuances que o RH às vezes precisa entender, que é como eu faço a área de negócio se apropriar daquele tema que parece ser um tema, às vezes, só de RH, mas quando é um tema de pessoas, então é um tema de todo mundo para também se engajar. Exato. E aí a construção dessa narrativa e articular esse problema bem sim, papel do RH quando ele quer convencer as pessoas. Então, eu acho que esse é um jeito muito legal também das pessoas pensarem na hora de priorizar e de engajar as outras partes nos problemas de pessoas, né? Exatamente. Você precisa saber... Eu acho que tem um pouco de você saber quais são as pessoas... Porque, assim, a CIT é uma empresa de quase 8 mil pessoas. A gente tem quase 200 pessoas no grupo executivo, né? Muita gente.
dessas pessoas, né? Quais são as pessoas que são atravessadas pessoalmente pelo tema de RH, que conhecem muito da operação, da sua própria operação, e que são pessoas influenciadoras. Cara, você precisa selecionar essa galera e você precisa munir essas pessoas de informação. Tipo, olha o que eu tô fazendo, olha aqui o que eu tô resolvendo. Senta aqui, as lideranças adoram. Me ajuda a resolver isso aqui. Escuta elas, né? Então, você vai criando um movimento de engajamento, de visibilidade, transparência, e você vai criando um senso de envolvimento mesmo. Então, assim, mas voltando à sua pergunta, a gente pegou, aí a gente chamou, na época a gente tinha uma estrutura que chamava Steering Committee, que era o nosso alta liderança do RH. Falamos, cara, quais são os problemas que estão na mesa de vocês, porque a gente vai resolver eles. Aí a gente criou uma lista lá, a gente priorizou, enfim, esse é mais relevante e tal, e a gente misturou pessoas de áreas. Então eu peguei um AVP, peguei uma pessoa, então, assim, selecionado a dedo, talentos que já estavam fazendo uma baita história nos seus contextos locais. Aí eu misturei um ABP, comecei a misturar pessoas dos value stream, das vilas, então uma pessoa que tem mais um background técnico, uma BP mais relacional, uma TA, enfim, eu misturei pessoas de áreas diferentes do RH para resolver um problema que estava na mesa do C-Level. E aí, o meu time, como inovação, falou, cara, vamos junto. Vamos quebrar isso aqui, vamos fatiar, vamos fazer um discovery, vamos identificar as personas, E nosso objetivo era muito claro, a gente foram 2 meses de programa, e a gente fez mobilização com liderança. Essa sua pessoa aqui, ela vai precisar dedicar 8 horas na semana, você assina embaixo. E a gente estava num momento de inovação que, claro, essa pessoa vai ser acelerada, vamos embora e tal. Então a gente teve muita aprovação ali da liderança para dedicação. Legal. E a gente fatiou. E o nosso objetivo no final dos 2 meses era chegar num MVP. Então, tipo, cara, eu estudei, eu identifiquei, eu aprendi sobre aquele tema e eu tenho uma proposta de solução para a gente continuar testando. E isso conecta muito com a estratégia de produto dentro dos value streams, né? Então, acho que foi esse caminho, assim, juntar pessoas, talentos, né, relevantes, resolver um problema que estava na mesa da diretoria. Legal. E aí a terceira pergunta que talvez as pessoas estejam nos ouvindo, né, ou nos vendo, vão fazer aqui um pouco tá bom, convenci, eventualmente priorizei, né, trouxe a liderança para conversa, identifiquei com base nos votos delas ou em indicadores de negócio o que eu devo priorizar. E aí o terceiro, eventualmente, que é o lugar que você tá, que isso aqui virou uma vila, né? Virou um squad, virou um time, e a gente vai começar a priorizar esses temas aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as 2 vilas que vocês têm hoje dentro de People e um pouco de porquê, né? No contexto de negócio de vocês mesmo, para as pessoas conseguirem entender em casa, traçarem paralelos. E depois, como tem sido essa virada de chave de trabalhar com times de tecnologia, com desenvolvedores, versus uma pessoa que eventualmente trabalhava só com outros times ou com um time de pessoas. Como é que tem sido essa mudança para você? Boa, muito bom. Bom, hoje eu não consigo visualizar a entrega do RH sem essas vilas, né? Assim, legal. Então, a gente tem a vila de Attracting Onboarding, que aí seguem nessas temáticas, né? Ambas as vilas têm produtos externos, que não são de desenvolvimento nosso, legal. E aí o time toca como cliente. A CIT tem uma cultura muito grande de desenvolver fornecedor, então a gente não só demanda, mas a gente compõe o time junto com eles. Que legal. Mas a gente tem tanto produtos externos quanto produtos internos, e a gente toma essas decisões muito com base nos temas. Então, a gente tem o Attract Onboarding e a minha vila de Learn Development. E aí, o que é um produto que a gente vai desenvolver interno e o que é um produto que a gente vai desenvolver externamente. Por exemplo, LXP. Plataforma Learning Experience Platform. A gente não quer desenvolver um LXP, o mercado faz isso bem, né? Tem grandes produtos ali que já fazem. A gente tem dentro apesar de ser Learning Development, a gente atende não só desenvolvimento e aprendizagem, mas comunicação, engajamento também. Legal. Aí, por exemplo, da minha squad de comunicação, a gente tem um produto de Omnichannel.
né? Assim, e a gente contrata um fornecedor externo, a Bond, inclusive. Então, a gente não tem interesse em desenvolver um omnichannel. Mas quando a gente fala de performance, carreira, que são assuntos do nosso core business, eu te falei, para C&T é uma estratégia de diferenciação, o jeito que a gente forma, o jeito que a gente desenvolve as nossas pessoas. Então, aqui parece que, a gente quer construir produtos que tenham uma aderência, assim, quase 100% às nossas demandas específicas. Assim, obviamente que a gente conta com a metodologia de produto, um produto está sempre em constante iteração, desenvolvimento, mas quais são aqueles temas que são muito caros para a gente e que a gente não abre mão de contratar um produto genérico, por exemplo. Legal. Né? Então, acho que veio muito desse lugar da gente entender que a tecnologia ia habilitar a escala, que a gente estava crescendo. A gente tem 4 regiões de negócio dentro da C&T, e essas regiões de negócio, elas são muito diversas entre si. Então, o produto, ele traz um denominador comum de, cara, como que eu faço para atender a maioria? Como que eu identifico quem é meu consumidor, meu stakeholder? Então, acho que a criação das vilas foi muito importante no processo evolutivo do RH, da gente atender numa escala, num timing, num nível de expectativa e exigência que os nossos clientes tinham com a gente, assim. Então, acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi a sua segunda pergunta. Respondeu. E acho que trouxe alguns pontos super legais, assim, que eu queria que a gente explorasse mais juntos. Primeira coisa que eu adorei, eu até anotei, é esse olhar da C&T de desenvolver fornecedor. Porque eu acho... Por que eu gostei disso? No contexto de quem nos ouve, talvez existam pessoas que consigam passar por aqueles passos que a gente descreveu aqui, que é o passo de, olha, eu articulei o problema, eu consegui convencer as pessoas a terem bainha, se apropriaram do tema, trouxe desenvolvedores para dentro, estou desenvolvendo coisas. Mas talvez tenham pessoas que não consigam chegar lá. Sim. Por, às vezes, uma questão de até o próprio budget da empresa, o orçamento da empresa não comporta o investimento adicional numa squad. Sim. E aí vai ter que priorizar, às vezes, uma squad que está lá no core do negócio, e numa squad que às vezes vai olhar para coisas, ainda que eu acho que pessoas sejam um dos ativos mais core que a gente tem hoje em dia, Sim. mas isso é tema para outro papo, que talvez o negócio, ou o CEO, ou o C-Level não julguem como tão core. E aí eu acho que tem uma oportunidade aqui das pessoas trabalharem muito próximo dos fornecedores. Tem uma frase que eu falo repetidamente na Pipo, que é assim, a Pipo não tem que ser a melhor fornecedora, a melhor corretora de seguro hoje do mercado, mas a gente tem que ser a corretora que mais vai atrás de melhorar e se desenvolver o tempo todo. É isso. Porque nada é melhor do que execução consistente, né? E eu Até acho que porque a necessidade de negócio muda. E esse é um ponto muito legal das pessoas enxergarem os fornecedores como aliados na ótica de desenvolver coisas junto com eles que endereçam as minhas necessidades como cliente. E trabalhar de maneira muito colaborativa, porque pode ser uma maneira de você conseguir tornar o seu negócio mais exponencial, de usar a tecnologia como habilitador da escala, que é uma frase que você falou também, que eu acho que é muito legal, junto com pessoas que não necessariamente estão dentro do meu time, mas podem estar externo a eles. Claro. Muito legal. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque acho que a gente tem muito entranhado na cultura a questão do aprendizado de uma forma geral, assim. Então, por exemplo, dentro da minha vila tem um monte de fornecedor. E a gente tá o tempo todo fazendo RFP, cara, a gente tá com o melhor fornecedor e tudo mais. E um dos critérios básicos de decisão que eu tomo esse fornecedor tá me escutando? A gente tá aprendendo junto. Legal. E eu tenho influência no backlog deles. Legal, incrível. Porque isso muda, né? Isso faz com que, às vezes, eu não quero desenvolver um LXP Omnichannel, mas eu quero ter influência ali, eu quero que as necessidades da C&T estejam sendo escutadas e que a gente, de alguma forma, vá aprender junto. Até um caso muito rápido, né? Porque não é o assunto, mas quando a gente começou com esse boom de inteligência artificial e tudo mais, a gente tinha... a gente estava fazendo esse projeto de Omnichannel, né? O RH tem, assim, infinitas possibilidades de geração de eficiência, né? Obviamente que hoje a gente não está usando AI só para eficiência e já estamos indo para um lugar de, cara, como a gente pode analisar uma massa de dados muito grande e tudo mais, mas assim, tem um prato cheio para eficiência.
Daí a gente fez um projeto muito legal, a gente tinha 13 canais de atendimento dentro do RH. Imagina, assim, uma complexidade, uma falta de padronização em termos de atendimento e tudo mais, e uma baita ineficiência e uma experiência prejudicada por quem acessa esses canais. A gente juntou, vamos fazer uma mini-channel, não sei o quê, e ainda a gente usava a tecnologia do Watson, né, tipo, sem uma organização de perguntas, respostas, mas... E quando a gente veio com essa provocação de inteligência artificial, de construir o nosso produto de inteligência, o Flow e tudo mais, e fomos provocados pela empresa a adotar AI, a gente começou a provocar os nossos fornecedores. E aí nós falamos, cara, não sei como mudar disso para aqui. E a gente foi junto, né? Então hoje a gente não usa mais o Watson, e de fato construiu um omnichannel que usa inteligência artificial. Então a gente não joga o problema e joga a bomba e sai. A gente fala, cara, a gente precisa estar aqui, como que a gente faz isso junto? Que legal. E aí uma dúvida que eu fiquei, assim, até não estava no nosso roteiro original, mas te ouvindo falar, que é, e o que está fora dessas vilas que hoje abarcam times de produto de desenvolvimento? Como que o RH trabalha esses temas? Perfeito. E qual que é um pouco da visão, né, para a área de RH? A ideia é que sempre tenham vilas, que você sempre atraia um produto. Então, conta um pouquinho pra gente, pensando na evolução e nos próximos passos. Perfeito. Então, como que o RH se estrutura de forma geral? A gente tem as 4 regiões de negócio. Essas 4 regiões de negócio, elas são atendidas por times de business partners e pessoas de recrutamento e seleção. Legal. Então, as BPs estão ali muito inseridas no contexto estratégico, lidando com as demandas de desenvolvimento e tudo mais, sobretudo amparando as lideranças, e tem um conjunto de pessoas trazendo novos talentos para a CIT e tudo mais. Então tem uma área de atendimento estratégico mesmo, ali dentro das regiões. Então a CIT é separada, construída por Growth Units, que são unidades de negócio. Legal. Quebrada por essas 4 regiões. E tem esse time dentro do negócio, suportando a liderança. E aí tem, obviamente, a área de People Services, né? TP, benefícios, enfim, toda a questão de análise salarial e tudo mais. E aí tem essas vilas que aí a gente atende corporativamente. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente desenvolve produtos internos, soluções digitais, e a gente dá para esse público que está dentro das regiões usarem, acessarem e tudo mais. Legal. Então, eu não imagino um RH que não tenha, hoje no patamar que a gente chegou, a gente abre mão de ter o nosso desenvolvimento interno, porque ele tem habilitado acho que um outro nível de atendimento como RH, de construção e elaboração. Que legal. E aí, por exemplo, existem temas hoje que não estão dentro dessas vilas, ou todos os subsistemas de RH meio corporativo se encaixam dentro das vilas de alguma forma? E aí vou tentar falar um pouco de subsistemas que talvez a gente não tenha falado aqui, mas sei lá, remuneração e benefícios, por exemplo. Eles moram dentro de uma vila? Como eles funcionam? Eles estão dentro de People Services. Tá. Então People Services é uma estrutura global também, então a gente olha para essas temáticas de forma global. Aí, por exemplo, sei lá, attrition, turnover, né? Assim, a gente tem uma estrutura de dados que olha também, mas é tudo muito conectado. Legal. Então, a ideia da vila é que ela atenda de ponta a ponta, então desde ali da contratação, acolhimento, até os últimos momentos da pessoa ali dentro da CIT. Então, a vila atende corporativamente a jornada de ponta a ponta. E aí, esses times que não estão ali dentro vão olhar para as necessidades específicas do presente momento atual e vão usar desses produtos. Que legal. Muito legal. Acho que é um dos cases, assim, falando de maneira bem transparente mesmo, mais legais que eu ouvi dentro de RH, não só pela vontade de inovar e por ter transformado essa vontade em ação, mas acho que pelo buy-in do negócio em relação a essa necessidade do RH conseguir garantir essa qualidade na escala, que eu vejo como muito importante. Eu vejo a tecnologia muito como habilitadora de qualidade na escala, né? De garantir uma experiência que, de fato, é diferente. Eu brinco assim com o meu time, eu falo...
não é difícil você montar um negócio pequeno que faz alguma coisa muito boa. Sim. Porque esse negócio pequeno, você ainda tem aquela gerência sua como líder daquele negócio de ver 10 pessoas, 5 pessoas Sim. trabalhando e entregando o serviço delas. O difícil é montar um negócio de 8 mil pessoas, que contrata não sei quantas mil pessoas, essas 8 por ano, e que tem um turnover de quantas X pessoas por ano, e garantir nesse negócio a qualidade na escala. Então, parabéns. E assim. por isso que eu acho que a sacada de trabalhar com produto, independente do formato, ela foi muito boa, assim, porque a gente é muito exigente. Os nossos clientes internos são muito exigentes, porque a gente é cobrado, o atendimento que a CIT faz externamente também é um nível, assim, a nosso diferencial tá ali. E a gente é cobrado internamente para isso também. Quando a gente entendeu que a gente estava crescendo muito e que a gente ia, de alguma forma, perder essa personalização e até que a AI agora retoma, né, essa possibilidade, a gente falou, cara... E antes desse boom todo, a gente falou, cara, a gente precisa usar a tecnologia para manter a excelência de entrega. E eu acho que foi super acertado, assim. Que legal. Então, eu espero que inspire aí outras pessoas que estão nos ouvindo a fazer, em alguma escala, algumas das coisas que a gente discutiu aqui. Então, eu queria te agradecer por ter contado a história. Foi muito, muito bacana, assim, Vicky. E aí, eu queria chegar na parte mais final do nosso papo, mas também igualmente importante, que é o bate-bola jogo rápido. Boa. A primeira pergunta que eu sempre faço a gente falou um montão de coisa, eu acho que no seu caso a gente falou um montão de coisa elevado à segunda potência. Então, o que você recomenda em termos de conteúdo para quem quiser continuar as conversas que a gente teve aqui fora daqui? E aí de conteúdo eu vou falar de inovação dentro de RH, de tecnologia, de trabalhar com mindset de produto. O que você recomenda para as pessoas continuarem consumindo? Boa. Eu acho que primeiro as pessoas de RH, eu sempre convido elas a consumir conteúdos alheios ao RH, né? Então, marketing, growth hacking, produto, né? Assim, cara, vai em outros eventos, vai olhar, vai em eventos que seus clientes estão indo, assim, sabe? Legal. Porque eu acho que são insights muito valiosos, assim. Da gente sair A gente costuma ser um público muito apaixonado, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente balancear essa paixão com... Preciso comunicar com as necessidades e mundo dos nossos próprios clientes, né? Então, acho que sair do RH é sempre uma boa recomendação. Acho que em termos de livros... eu gosto muito do livro do Pedro, que é CEO da ACE, que é uma aceleradora né, da América Latina. Ele chama A Estratégia da Inovação Radical. Acho que foi um livro que me trouxe insights valiosos. Legal. E tem o do Marty Kagan também, que é um cara produteiro muito bom. Legal. Na verdade, qualquer livro do Marty Kagan é muito bom. Legal. Mas esse em específico chama How to Create Tech Products That Customers Love. Então, acho que é isso. A minha recomendação é leia livros, artigos, se inspire em conteúdos que o RH não está falando, porque eu acho que isso traz valor quando você vai fazer a prática ali de RH como um todo. Legal. Vou fazer uma pergunta bônus que não estava no nosso roteiro, mas eu acho que é muito legal, assim. Em geral, dando um pouco do contexto antes da pergunta, as pessoas, quando elas estão indo para mundos muito diferentes daquelas que elas estão, elas, às vezes, se afastam um pouco do medo do novo, né? O ser humano tem medo do novo. Sim. A gente fala que ser humano gosta de mudança, mas ser humano gosta de conforto, Netflix, pijama e pé quente. Sim. E você tem uma formação de psicólogo, falou muito sobre psicanálise, e agora tá falando de medir dados, produto. Como foi esse processo de você se aventurar no novo? E qual é o conselho que você deixa que funcionou para você e pode funcionar para outras pessoas também? Boa. Eu acho que me aventurar em algo novo é o que me faz permanecer no RH, assim, como um todo. Legal. Acho que eu tenho esse comportamento de meio que meter o bedelho, uma vontade de saber aquilo que eu não sei, de conseguir sentar numa mesa e falar sobre assuntos que, assim, estão fora da minha área. Então, acho que recomendo fortemente que as pessoas, assim, de alguma forma, nutram essa habilidade de ser curioso, de falar sobre assuntos que não são seus assuntos, né? Mas de meter o bedelho, de explorar, porque a gente traz valor para nossa prática, assim, e a gente se mantém engajado, interessado. Então, pelo menos uma vez a cada
3 meses, eu vou num evento nada a ver, que assim, putz, aquilo ali não é pra mim, mas de alguma forma eu faço a digestão daquele conteúdo e sempre tem alguma aplicabilidade, assim. Legal. E acho que só se eu pudesse complementar, assim, se aventurar em coisas novas pode ser tanto a nível profissional, Exato. mas eu estimulo muito as pessoas que trabalham comigo, porque eu também concordo com você que a curiosidade é uma das grandes habilidades e competências que eu acho que a gente tem como seres humanos, de coisas totalmente fora, assim. Então, nutram conversas com pessoas que são completamente diferentes de você. Comecem a se especializar em temas que são totalmente diferentes da sua realidade e aprender sobre eles. Acho que isso tem um impacto profissional e pessoal muito legal, assim. Sim, acho que ler romance, literatura que não tem nada a ver com corporativo, estudar psicanálise, fazer análise, são coisas que me mantêm interessado na minha prática diária, inclusive. Legal. Acho Concordo 100%. E aí, assim, última pergunta que tá aqui agora no roteiro de fato, que você começou a se relacionar com pessoas de tecnologia que eram bastante diferentes de quem você talvez era, principalmente pensando na formação lá de psicólogo e psicanalista. Qual que é o conselho que você deixa para pessoas de RH que vão trabalhar com times de tecnologia e às vezes até gerir esses times, né? O que você aprendeu nesse processo? Boa. Eu acho que a primeira coisa é paciência. A gente tá quase que transicionando de carreira, né? A gente não tem esse background, a gente não tem o techniquez. Cara, o tanto que eu aprendi desde Scrum, né? Você diferenciar, você conseguir se comunicar com aquelas pessoas, entender a diferença de um débito técnico para um backlog de melhoria. Então, assim, paciência, calma, é uma transição e a gente precisa de humildade, né? A gente precisa aprender, e a gente precisa começar de algum lugar, né? Assim, então, humildade, vamos aprender. Eu falo isso muito com as minhas POs, as minhas gerentes, são pessoas do negócio e que gerenciam times de desenvolvimento. Todas elas tiveram um processo, sim, né? De transferência de conhecimento, e são pessoas muito sêniores já, e que foram para um patamar de aprender básico, né? Enfim, e para aquelas pessoas era super elementar. Então, acho que tem um processo de troca, tanto de ir até lá, e um processo das pessoas desenvolvedoras também melhorarem as suas didáticas, as suas comunicações, para que a gente consiga fluir como time. Legal. Então, assim, cara, é um processo, tenha paciência, tenha humildade, pode perguntar o básico e vai levar um tempo. Mas com boas intenções e paciência, a gente chega lá. Boa. Não, muito obrigada, Vicky. Eu queria te agradecer pelo papo, assim, acho que a gente poderia falar horas de vários pequenos assuntos que a gente foi puxando aqui. Para quem nos ouve, assim, acho que essa é uma conversa que, óbvio, que é uma história da carreira do Vicky e como ele tem aplicado isso na CIT, mas eu achei muito paralelo, super relevante de coisas que eu tenho ouvido, né, dentro do mundo de RH e de uma tendência que eu vejo cada vez mais forte da gente abarcar a tecnologia para conseguir fazer um trabalho do RH cada vez mais forte, cada vez mais escalável. Então, obrigada por ter dividido pela generosidade com o seu tempo. Eu que agradeço, foi um prazer. De ter vindo de Campinas até aqui, que eu também agradeço duas vezes. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigada. E para quem nos ouve, achou essa conversa relevante, curte, comenta, compartilha, divide para que ela chegue em mais pessoas. E também acesse o nosso acervo, porque tem muita conversa e muito podcast legal de muito tema de RH. Muito obrigada e até a próxima, gente.